Vamos começar o projeto aqui conhecendo Jesus e vamos ler João 2, capítulo 2. Perdoa um pouco o resfriado, vou fazer o possível aqui para tentar ler bem. Vamos lá. Capítulo 2. No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedras de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho. Sem saber de onde vinha, os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram apenas alguns dias. Versículo 13. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agirdes assim? Jesus respondeu: destruam esse templo em 3 dias e eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 23. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Amém. Vamos olhar aqui a parte de Jesus, né? Olha, Jesus estava numa festa de casamento. Então, um pouquinho. No terceiro dia, festa de casamento, Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado. Então, estava ele, a mãe dele, e junto com seus discípulos. Até agora, que a gente conhece de discípulos de Jesus, são 4. Mas como todo mundo sabe quantos discípulos teve, né? Mas tem gente que não sabe. Então a gente vai falar o que apareceu até agora. Que era os discípulos foram Felipe, Natanael, André e Pedro. Foram os 4. Então aqui nessa visão de agora, a gente vai ver que estava Jesus, o Paul J, a mãe dele e os 4 discípulos. Pode ser que esteja mais, mas até agora nessa visão a gente está vendo esses que foram na festa. Faltou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Está na festa de casamento, aí acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus parou para ele e falou: não tem mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A gente não sabe o que quer dizer minha hora, mulher. A gente não sabe se está falando entre nós a mãe, ou se Jesus está falando entre nós a festa, né? Mas pela pergunta, né? Falou: eles não têm mais vinho. Então Jesus está: mulher, que existe entre nós? Parece que Jesus está falando assim: o que é que nós temos com isso? Eu e você, mãe? O que nós temos com isso? A minha hora não chegou. Essa hora a gente não sabe. Parece que é isso. E esse pensamento que a gente vai. E aí a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Então a mãe de Jesus foi até os serviçais, quem estava servindo, né? E ela disse assim: façam o que ele mandar.
Aí o que aconteceu? Haviam aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada. Então vamos pôr aqui, pote de pedra, 100 litros. Aí eu vou pôr 6 aqui. Tem 6, né? 100 litros. Sabe o que é 100 litros, né? Que a garrafa de 2 litros tinha 6 de 600 litros de água, né? É para o H2O é água. Haviam 6 potes de pedra de uns 6 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Ritos de purificação, também não sabemos o que é isso. Coloca aqui um ponto de interrogação, parênteses. Olha, também a gente não sabe, parênteses. Jesus disse aos que serviam, encham de água esse pote. Peraí, aqui a gente vê uma coisa. Jesus estava falando, ó, mulher, minha hora ainda não chegou. Aí falou para a mãe dele, só que a mãe pediu para os serviçais, façam o que ele mandar. Aí eles foram, né, e Jesus disse, encham de água os potes. Aí eles foram enchendo de água. Jesus mudou de ideia. Ideia é modo de falar, porque ele falou aqui, né, a minha hora não chegou. Só que quando mandou ir na frente dele, aí ele fez. Mudou de ideia e fez. Depois Jesus disse, agora tirem e levem ao mestre. Então eles encheram, levaram até Jesus. Aí Jesus viu e falou, pode levar. Ele falou, um pouquinho a voz, né? Falou, pode levar. Aí eles levaram até o mestre Sala. Um pouquinho com S de sala. Provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Então o mestre chamou, aqui ó, os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então Jesus falou, minha hora não chegou ainda não. Mas ele fez, o que ele pegou? Ele pegou a água, um pouquinho H2O, né? E transformou pela palavra, ele falou, pode levar. Trouxe, pode levar. Aí já transformou em a fórmula do vinho, que eu não sei. Então vou colocar vinho. Transformou em vinho. Ele pegou a água, falou, quando veio virou vinho. A água virá em vinho, só com a palavra. A gente está vendo aqui, Jesus transformou a água em vinho. Então Jesus tem o poder de transformar a substância, não sei. Transformou a água em vinho. Então o que a gente sabe é que a única coisa que pode transformar a água em vinho é a uva, né? Que fermenta. Mas eu vou chamar aqui de milagre. Pra gente falar, ó. Milagre é um poder que só Jesus tem, de transformar as coisas. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Então isso aqui foi um sinal. Quando Jesus falou, minha hora não chegou, acho que não tinha chegado a hora de fazer sinais. Só que sua mãe pediu para os serviçais irem e ele fez. Jesus é Deus. Então a mãe dele, que a gente não sabe quem que é, deve ser alguém muito importante. Por quê? Porque mudou a vontade de Deus. Ela não mandou em Deus, mas ela pediu e Deus mudou a decisão. É o que a gente pode ver aqui, né? A minha hora não chegou, ela continuou, ó, faz tudo o que ele disser. Falar não é não, se falar sim é sim. E Jesus falou que não era a hora, só que fez. Então o que aconteceu foi isso. Aí, ó, começou os seus sinais. Ele manifestou sua glória. Vou pôr assim, glória, né? Manifestou. Falou, ele é diferente. Ele falou, a árvore virou vinho. Seus discípulos acreditaram nele. Então, a gente tem aqueles 4, né? Que a gente viu. Começaram a acreditar que ele era o Messias mesmo. Que falou, eles começaram a acreditar. E esse é realmente o Messias, Filho de Deus. E depois Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. E aí ficaram. Essa parte aqui de irmãos, que não estava antes, mas agora apareceu, tem muita discordância entre católico e protestante. Só que lá na frente, os escritos, ele não tem irmãos, ele é filho único, e a sua mãe também, depois a gente vai falar. Então, por enquanto, é só isso. Jesus entrou no templo. Jesus encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas sentados e fez chicote com cordas e expulsou todos do templo. Ó, Jesus chegou e expulsou todo mundo lá, vem. Tirem isso daqui. Não transformem a casa de meu pai num mercado. Então o templo é a casa do pai de Jesus. Que o pai de Jesus é Deus. Então esse templo é a casa de Deus. E o que ele está fazendo na casa de Deus? Fazendo mercado. Está vendendo as coisas dentro da casa de Deus. Aí fala, por que não pode vender as coisas na casa de Deus? A gente não sabe, mas é óbvio que é uma religião, né? Então a casa de Deus é para se rezar. O templo é para rezar. Aí os seus discípulos lembraram do que diz a Escritura. O zelo de tua casa me consome. Então também existe uma escritura, eu não sei o que é, vou pôr um desenho no livrinho. O zelo pela tua casa me consome. Porque eles leram o que aconteceu com Jesus, essas escrituras,
Parece que é alguma coisa que diz que vai acontecer no futuro, que Jesus fez, né? Aparentemente, mas a gente não sabe, fica o ponto de interrogação e na memória. Então, os dirigentes judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agirem assim, né? Que sinal que você mostra para você poder expulsar tudo? Jesus respondeu: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu vai levantar em 3 dias, fazendo uma brincadeira, né? Jesus é um arquiteto que vai... Para ele não é impossível, né? Porque ele transformou água em vinho. Será que ele vai fazer isso? A gente vai ver. Mas aqui fala, ó, mas o templo de que Jesus falava era seu corpo. Então o corpo de Jesus, o corpo dele, é o templo de Deus também, o Pai dele, né? Então ele está falando que se vocês destruir esse templo que é ele, porque está falando, ó, falar do seu corpo, ele vai levantar em 3 dias. Então se destruir o corpo dele, que o corpo dele é igual o templo, que é a casa de Deus. Então essa casa de oração é a mesma coisa que o corpo de Jesus, o que dá para entender aqui. E se você destruir esse corpo de Jesus, ele vai levantar em 3 dias. Aí, mais o templo de Jesus falava era seu corpo. Quando ele ressuscitou, nossa, então olha aqui, Jesus ressuscitou. Nossa, então ele morreu. Jesus morreu e ressuscitou. Então olha, a gente vê aqui, ó, Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele também é Deus, ele é a palavra. Ele pode mostrar sinais, né? Que é transformar água em vinho. Ele poderia também construir o templo, que a gente achou. Ele transformou 600 litros de água em vinho só ao dizer. E Jesus também, ele morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, ó, essa Escritura que é aqui, então ela fala realmente de coisas que iriam acontecer no futuro. A gente não sabe o que é, mas ela fala de coisas que iriam acontecer no futuro e também acreditaram na palavra de Jesus. Então Jesus, pelo que está dizendo aqui, Jesus também deve ter dito que iria ressuscitar. Então a palavra de Jesus mais a palavra fez com que seus discípulos acreditarem nisso que ele disse nesse dia, né? Jesus estava durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fazia. Quando a gente vê sinais, vou falar milagres, né? Que depois vai ter a palavra milagres. Mas sinal é isso aqui, ó, Jesus transformar em vinho, Jesus morrer e ressuscitar, isso é sinal. Então, os seus discípulos, vendo que ele fazia coisas semelhantes, muitos acreditaram no seu nome, que lá falou lá no João 1, né? Aquele que acreditar no nome de Jesus, Jesus dá o poder de se tornar filho de Deus. Então, todos que acreditaram se tornaram filho de Deus. Ó, eles acreditaram no seu nome, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Não vou falar poder, ele tinha o sinal que ele é Deus, então ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque ele conhecia o homem por dentro. Esse por dentro eu acho que não é o rim, né? Não é o tipo assim, o corpo por dentro, mas deve ser a intenção, né? Porque ele falava, ele não confiava porque ele conhecia o homem por dentro. Olha, por exemplo, ele vai olhar o baço, tipo o estômago, e não vai ter confiança. Não faz muito sentido. O que faz sentido é que Jesus conhece, como a gente diz, o coração, a intenção, né? Então Jesus podia ver, eu vou pôr os corações, né? Coração, quando a gente diz, é toda a intenção do homem, mental, emocional e pensamentos, sentimentos, etc. Vou chamar isso tudo de coração. Então Jesus podia ver isso tudo por dentro do homem. Então aqui eu já não sei, né, se eles acreditaram, só que aí Jesus falou que os que acreditar, ele dará o poder de tornar filho de Deus. Só que Jesus não confiava neles, então não sei se esses aqui, né, se transformaram em filho de Deus, mas também não é da nossa conta agora, porque o importante aqui é a gente conhecer quem é Jesus. Isso aqui já é uma pergunta que pula fora do que a gente está vendo, né? Então, resumindo o que a gente viu hoje, Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele pode ver os corações, né, a mente, sentimento, a emoção da pessoa, conhecer a pessoa por dentro, transformou a água em vinho, só de falar ele transformou a água em vinho. Ele não era hora dele fazer esses sinais, mas aí sua mãe meio que insistiu, né, pediu, e aí quando eles vieram, Jesus fez. E Jesus é o Messias, né, que os seus discípulos acreditaram pelos sinais que ele fez. O templo é a casa de Deus, e Jesus expulsou de dentro
todos aqueles que estavam usando a casa de Deus, que é um lugar de rezar, para vender mercadoria, galinha, boi, ovelha. Então Jesus tirou todo mundo que estava lá fazendo de um lugar de mercado e falou: minha casa, tirem daqui, não transforme a casa de meu pai no mercado. As escrituras, pelo que a gente viu, é um livro que tem uns escritos que condiz com o que vai acontecer no futuro. E a palavra de Jesus confirma o que vai dizer na parte da ressurreição, né? Eles acreditaram na escritura e na palavra de Jesus, do que Jesus falou. Então é isso, gente. A gente viu hoje que Jesus tem um poder de... Não está escrito milagre ali, né? Mas ele faz sinais que nenhuma outra pessoa pode fazer, né? É mais um sinal de que ele é Deus. Então, Deus abençoe, que Jesus é Deus, né? E vamos continuando, né, no conhecimento da pessoa de Jesus. Fiquem em paz, um bom trabalho, boa vida e amém.